Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alana Souza, professora de Ciências. Estamos aqui para mais encontro através do canal Aula na Tela. E a aula hoje traz como tema a evolução dos seres vivos. Bom, falar de evolução nos remete o quê? Aos registros deixados pelo passado, tá certo? E nós sabemos que estudar esse tema, não somente a evolução dos seres vivos é importante, mas sim falar desse contexto. Então, nós sabemos que falar do nosso passado é trazer o resgate através das vestimentas, da escrita, de objetos, tá certo? De uso pessoal, de uso comunitário e também das pinturas, tá certo? Rupestres deixadas pelos nossos antepassados. E nós temos uma outra contribuição muito importante para tratar de evolução. Nós vamos falar do quê? Dos fósseis, que são também registro do nosso passado. E nós vamos observar através dessas imagens que nós temos diversos tipos de fósseis, desde animais, insetos, pessoas, dinossauros, entre outros. E o que é fóssil? Vocês aí devem estar se perguntando. São os restos ou vestígios de animais e vegetais. Então, até as plantas também, elas passam por esse processo. Elas fazem parte da composição desse conhecimento, dessas informações que foram deixadas pelos nossos antepassados. E aí, com o passar do tempo, com as transformações que acontecem na natureza, elas vão sendo transformadas, digamos assim, através de um processo de fossilização, tá certo? E eles se transformam em rocha. Então, fósseis nos remete o quê? A lembrar de rochas, tá certo? Mas para isso tem um formato, tem uma estrutura para poder se transformar. E outro processo também super importante é a questão dos vestígios, que são as pegadas deixadas por humanos, por animais, marcas deixadas por aves, dentre outros, tá certo? Bom, falar desses registros de fósseis, a gente não vai muito longe. Aqui na nossa própria região, tá certo? Nós temos esses registros. Vocês estão vendo através dessas imagens, são achados da nossa região. Algumas peças estão guardadas, né, no acervo histórico do museu aqui regional do nosso município. Então, quem tiver interesse, faça essa visita ao museu regional aqui de Tauá, que terá conhecimento sobre essas peças que são lá guardadas. Aqui é o sítio paleontológico, tá certo? Do nosso município, aqui na localidade próxima, que é Colonos, tá certo? Então é só fazer, que é o Caldeirão 1, que ainda tem mais, tá certo? Tem outros além desse. Na região Carrapateira também tem essa presença. Aqui eu trago para vocês algumas das peças, alguns dos fósseis, algumas partes, né? Porque não dá para ser o todo. No processo de escavação, as pessoas vão encontrando as pequenas porções ou vão identificando através das escavações e através do estudo, quando se identifica, trazem, tá certo? E é feito esse processo, que é onde é armazenado, guardado, no museu aqui da nossa região. Lembrando que lá tem peças não somente do nosso município, mas de outros municípios também, porque ele trata-se do regional. E aqui a gente tem do mastodonte, preguiça gigante, do toxodonte e do tatu gigante também. Então, se você chegar no museu, eles estão organizados e todas as informações desses fósseis. Dando continuidade ao nosso assunto, o que acontece? Tá certo? Nós tivemos duas grandes contribuições, aonde a gente teve a contribuição de Lamarck
e de Darwin. E aqui nós vamos ver qual era a defesa de cada um em relação a esse processo de evolução. Qual era a defesa de Lamarck? Ele dizia que o meio cria necessidade, tá certo? Que induz mudanças nos hábitos e nas formas dos organismos. Ou seja, então o meio vai proporcionar, vai criar uma necessidade dessa mudança, tá certo? Uma outra característica, aliás, uma outra ideia defendida por Lamarck é o seguinte, que as novas características surgem por qual meio? Através do uso e do desuso de um determinado órgão ou parte do corpo. E aqui a gente traz esse exemplo da girafa. Por que ele defendia que a girafa tinha o pescoço longo? Justamente por uma necessidade dela alimentar-se. Como se no habitat dela houvesse a ausência de plantas rasteiras e ela tivesse a necessidade de se alimentar. Por isso que o pescoço dela ia se alongando de acordo com essa necessidade. E essas características adquiridas, elas seriam transmitidas para os seus descendentes. Era como se, teoricamente, a girafa não nascesse com o pescoço comprido, que fosse ficando comprido dependendo dessa necessidade dela. Porém, nesse período, essas informações, essas ideias de Lamarck, elas não foram aceitas. Uma única que foi aceita é que realmente os seres, eles fazem o quê? Eles evoluem. E que algumas características são passadas, sim, de geração para geração. E o que era que Darwin defendia? Darwin dizia o quê? Que o meio exerce uma seleção natural, que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente, num determinado tempo. Ou seja, outra defesa também que ele faz, e aí eu vou linkar as duas informações, é que nas populações existe variabilidade, tá certo? Indivíduos com características que lhe oferecem vantagens na questão da adaptação. Então, assim, ele vai se adaptar de acordo com o ambiente. E quem não se adaptar a esse ambiente, ele seria o quê? Excluído desse processo. E a gente traz aqui essa imagem, a girafa que não conseguiu evoluir, que não conseguiu adaptar-se a esse meio, ela foi o quê? Excluída. E ele reforça o seguinte, que os mais aptos vivem mais e transmitem as suas características aos seus descendentes. Então, novamente, aquela questão que algumas características vão passando de geração em geração. Então, é aquela questão. Se não se adaptar, o meio faz naturalmente essa seleção, ou seja, passa por esse processo de exclusão. Quem se adapta, vive mais. Bom, e a gente fica se perguntando como se formam as novas espécies através desse processo da evolução. Através dessa imagem, que também está presente no seu livro didático, o que é que nós podemos observar? Nós observamos o seguinte: por algumas transformações, por necessidade da natureza, houve-se, nesse momento, o ambiente se transformou, o ambiente se modificou, aonde através de um continente, nós temos aqui um continente e nós temos uma ilha. Ok, isso com o passar do tempo aconteceu essa transformação do meio ambiente. Com isso, o continente, ele ficou com uma vegetação de cor amarelada. Ok, até aí tudo bem. A ilha ficou com a vegetação de cor esverdeada. Ótimo. Nós sabemos que por questão de adaptação de algumas espécies, eles vão para onde eles possam, mas questão da sobrevivência, onde eles possam viver mais, questão da adaptação. Então, pela coloração da vegetação, algumas espécies, principalmente que tendencia a cor amarelada, ele vai para o continente. Já o verde, que é o caso que está sendo aqui utilizado nesse momento, vai para a ilha. Por uma questão de quê? Também de sobrevivência, porque eles vão se camuflar
e vão se livrar dos predadores. Logo, eles vão ter um tempo de vida maior. Ok. Então, aqui a gente já está vendo que nós temos dois tipos de vegetação e nós vamos ter esses dois tipos essas espécies distintas de determinado inseto, por exemplo. Com o passar do tempo, lembrando que inicialmente eles eram do mesma espécie, porém possuíam colorações diferentes. Só que por questão de adaptação de ambiente, eles vão viver aonde for mais favorável para ele. O tempo vai passando, isso vai levar um bom tempo e ao tentar realizar o cruzamento dessa espécie, não vai mais ser possível. Ou seja, não vão conseguir mais transmitir essas características, não vai mais haver. Então o que é que a gente vê? Dentro de uma única espécie, acaba se formando duas espécies distintas, porque não dá mais para realizar esse cruzamento. E aí, tratando-se da evolução, a gente fica perguntando, é um processo individual? É um processo conjunto? E o que nós podemos observar é que não é um processo individual, ou seja, a evolução ela vai ocorrer através de quem? Só de um indivíduo? Não, de uma população, porém isso vai ser o quê? Ao longo das gerações. Outra situação, a gente fica se perguntando, a seleção natural, ela favorece o quê? Ela vai favorecer a sobrevivência e a reprodução de indivíduos de uma determinada população. E isso, o que é que vai acontecer? Irá passar algumas características. Características essas que são mais o quê? Adaptadas àquele tipo de ambiente. E ao longo do tempo, a frequência dos indivíduos que apresentam as características favoráveis tende a aumentar a população. Aumentar na população, tá certo? Então, assim, essas características que são semelhantes, dentro daquele mesmo grupo, eles vão passar de geração em geração. E Darwin inspirou-se na seleção artificial, de uma certa maneira, para justificar a seleção natural. De que forma? Imagine aqui um determinado agropecuarista. Ele tendencia em criar gados leiteiros. Para ele, só vai importar gados que produzam bastante leite. E aí ele vai selecionar o seu grupo de vacas, vai selecionar o touro para realizar esse cruzamento. E dentro desse quantitativo que ele selecionou, aparecer uma ou duas ou mais que não sejam favoráveis à produção de leite, automaticamente ela será o quê? Excluída do processo. E ele vai dar continuidade, vai dar a questão do cruzamento, a questão da reprodução, apenas de quem seja favorável, tá certo, a ele naquele período de interesse dele. E com isso, não é só feito com os animais para a produção de leite. A questão de produção de carne, a questão da organização das características daquilo que a pessoa quer criar. Então, começa-se esse processo o quê? De uma seleção artificial. A pessoa seleciona apenas o que é de seu interesse. Chegou o momento do quê? Do vamos exercitar. Como estivemos falando de fósseis, eu convido vocês para a gente confeccionar um fóssil, tá certo? Para isso, você vai precisar de massinha de modelar, você vai precisar de folha de uma planta ou de alguma outra coisa que você queira também confeccionar um objeto, isso é possível, tá certo? Fita adesiva, gesso, colher, esses utensílios básicos que nós temos no nosso dia a dia. E aí eu vou dar aqui só o passo inicial, tá bom? Como é que se deve ser feito. Porém, em casa você vai continuar ou na escola onde você estiver assistindo essa aula. Para isso eu vou pegar aqui para vocês apenas uma massinha de modelar, tá certo? Eu modelei aqui de certa forma. E uma folha. Nessa folha eu vou prender aqui, ó. Lembrando que para você colocar o gesso, você vai ter que coisar uma bordinha, tá bom? Aqui, ó. Você vai observar. E a gente vai amassar, apertar bem apertadinho. Quando
quando você for para você colocar o gesso, você vai ter que colocar uma bordinha de massa também, tá certo? E aqui, quando eu tirar a folha, acredito eu que vai dar para você perceber. Vou agora, ó, tirar a folhinha. Só um minutinho. E aí vocês vão observar que vai ficar a marquinha, ó. Nessa marquinha que ficou, você vai colocar o gesso. Gesso molhado, não, ele não pode ser com muita água, tem que ser com pouca água. E aí você vai deixar secar. Quando o gesso secar, ele vai estar aqui, ó. Essas mesmas marcas, esses mesmos registrozinhos aqui dessas linhas da folha, ele vai estar presente lá na sua pecinha de gesso. E se você quiser colorir, ainda fica mais bonito. E aí você vai fazer o quê? Vou deixar o passo a passo para vocês aqui, tá certo? Como você deve realizar. E ao finalizar essa realização, tá bom? Você vai escrever um relato com suas palavras, escrevendo a sua experiência em confeccionar um fóssil, tá certo? Então, ficamos por aqui. Agradeço por você assistir e até o próximo encontro.